Na segunda-feira, 7 de dezembro de 2009, Charlie Powell, de 4 anos, e seu irmão Braden, de 2 anos, não foram à creche. Não conseguiram entrar em contato com a mãe deles, Susan, nem com o pai, Josh. A responsável pela creche avisou a avó e a tia ao chegarem à casa do casal, que estava às escuras, em West Valley City, Utah. Estava assustadoramente silencioso, mas não havia sinais de luta ou de arrombamento do lado de fora. Temendo o pior, chamaram a polícia por volta das 10h da manhã. Preocupações com uma possível intoxicação por monóxido de carbono levaram as autoridades a quebrar uma janela e entrar na residência. Sem sinal dos Powells, apenas 2 ventiladores ligados sobre uma mancha úmida no carpete às 17h daquela noite. Josh voltou para casa com os filhos, mas sem Susan. Todos foram interrogados imediatamente. Josh afirmou que por volta de 00h30, ele saiu de casa com os filhos para acampar em Simpson Springs e passar a noite. Esse local isolado fica a menos de 2 horas de carro da casa dos Powells. Ele agia impulsivamente e disse que Susan sabia dos seus planos. Ele afirmou que ela planejava ficar em casa e trabalhar normalmente no dia 7, mas não sabia onde ela estava. Os amigos concordavam que Josh tinha ideias de última hora. A noite de 6 de dezembro foi muito fria, com nevasca. As amigas achavam que Susan não deixaria Josh sair com os filhos naquela época. Para entender o ocorrido, os investigadores interrogaram os meninos. Braden, de 2 anos, pouco falava, mas a versão de Charlie contrariava essa do pai. Ele contou à polícia que Susan foi com eles ao acampamento, mas a deixaram para trás, pois Charlie era só um menino. As declarações dele não foram provas suficientes e Josh foi liberado. No entanto, a minivan da família foi apreendida pela polícia para perícia. No dia seguinte, Josh alugou um carro no aeroporto de Salt Lake City e sumiu por quase 18 horas. Ele reapareceu às 16h do dia 9 de dezembro. Até hoje, ninguém sabe para onde Josh foi ou o que ele fez durante esse tempo. Foram adicionadas 807 milhas ao odômetro do carro alugado. A polícia de West Valley City revistou a casa dos Powell e achou vestígios de sangue de Susan no chão. Várias apólices de seguro de vida em nome dela, totalizando 15 milhões e um bilhete escrito à mão dizendo que ela temia pela própria vida. Os meninos começaram a dizer coisas assustadoras. Na creche, Charlie falou à professora que sua mãe estava morta e Braden desenhou uma van com 3 pessoas. Quando perguntaram quem eram, ele disse que as figuras eram o pai, o irmão e ele. Ele então disse que a mamãe estava no porta-malas. O comportamento de Josh ficou ainda mais suspeito. Ele encerrou as contas de aposentadoria da Susan, cancelou suas consultas no quiroprata e tirou os filhos da creche. Colegas relataram isso à polícia. Josh já comentou que seria fácil esconder um corpo em um poço de mina abandonado no deserto de Utah. Pouco antes do Natal, Josh levou seus filhos para sua cidade natal, Puyallup, Washington, para passar as festas com seu pai, Stephen Powell. Após o ano novo e sem notícias de Susan, as autoridades encontraram um cofre na agência bancária onde ela trabalhava. Dentro havia itens sentimentais, diários sobre seu casamento conturbado, uma gravação em vídeo e um testamento. No testamento dizia: "Se eu morrer, pode não ser acidente, mesmo que pareça." This is me, July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. A gravação em vídeo, datada de 29 de julho de 2008, mostrava imagens do interior da casa dos Powells, incluindo seus objetos de valor. Um exame mais detalhado das coisas de Susan encontrou um e-mail para uma amiga. Cerca de 1 ano antes de seu desaparecimento, o e-mail dizia: "Meu pai disse que sou uma esposa abusada financeiramente e emocionalmente. Só não tenho os hematomas." Na mesma mensagem, ela conta à amiga que fala com uma advogada de divórcio. No início de janeiro de 2010, Josh se mudou para Puyallup permanentemente. Ele e o pai defenderam sua inocência, dizendo que ele não tinha relação com o desaparecimento da esposa. Os dois afirmaram, sem provas, que Susan tinha problemas mentais e fugiu com outro homem. Stephen acabou sendo investigado. Uma amiga da família notou sua obsessão por Susan
levando as autoridades a apreenderem os computadores de Stephen. Susan has been feeling ill. She had a cold. And I offered to rub her feet, to rub her toes, to give her some stimulation. That went on. I probably rubbed her feet, her toes, her beautiful feet. She has such pretty feet. Of course, everything about her is pretty, beautiful. It was definitely a romantic obsession, yeah. I mean, Susan's a beautiful woman, and when a beautiful woman comes on you like that, it's really hard to resist that kind of a thing. I mean, maybe it's just me. Probably inappropriate, but I admit those things were going on. Foram achadas mais de 4.500 fotos de Susan tiradas sem consentimento durante nova revista na casa dele. Meses depois, em 2011, novas imagens de Susan e gravações perturbadoras de meninas e mulheres jovens foram descobertas. Stephen foi preso em 22 de setembro do mesmo ano, devido à gravidade de seus crimes. O tribunal queria Stephen Powell longe dos netos dele, e a guarda foi concedida aos pais de Susan. Ansioso para recuperar a guarda, Josh deixou a casa do pai e foi para um imóvel alugado em South Hill. Após avaliações do tribunal, ele pôde fazer visitas supervisionadas aos filhos. Em 5 de fevereiro de 2012, a assistente social Elizabeth Hall levou Braden e Charlie à casa do pai em South Hill para uma visita agendada. Os meninos de 5 e 7 anos saltaram do carro dela e correram à frente. Josh puxou os 2 meninos e fechou a porta na cara de Elizabeth, sem segurá-la. Após ele negar sua entrada, ela ligou desesperada para o 911. Hey, I'm on a supervised visitation for a court-ordered visit, and something really weird has happened. The kids went into the house, and the parent, the biological parent, whose name is Josh Powell, will not let me in the door. Antes que a ajuda chegasse, a casa explodiu, matando os 3 que estavam dentro. Gasolina foi espalhada pela casa, e os investigadores concluíram que eles morreram por envenenamento por monóxido de carbono. Também encontraram ferimentos na nuca de Charlie e Braden, e um machado perto do corpo de Josh, concluindo que ele feriu os filhos. O corpo de Susan não foi encontrado antes da explosão. A principal teoria é que Josh a matou porque ela queria se divorciar dele. A família dela segue devastada por não poder enterrá-la, apesar do memorial ao lado dos túmulos dos filhos em Puyallup. Se tiver informações, entre em contato pelo número na tela. Na manhã de 21 de junho de 2020, câmeras registraram Noah Donahoe, 14 anos, saindo de casa na Fitzroy Avenue, em Belfast, Irlanda do Norte, apesar da forte chuva. O jovem brilhante e aventureiro usava camiseta, shorts, chinelos e levava fones de ouvido. 35 minutos depois, às 4h05 da manhã, ele foi registrado voltando encharcado até os ossos. O jovem estava sem chinelos e fones de ouvido. Até hoje, ninguém sabe para onde ele foi ou quem viu naquela manhã. Sua mãe, Fiona, continuou sem saber sobre a saída inexplicável dele antes do amanhecer. E o dia parecia seguir normalmente. Ele planejava encontrar amigos em um parque do outro lado da cidade às 17h45. Noé saiu de bicicleta com sua mochila contendo seu laptop e vários livros. Fiona achou que levaria 45 minutos e pediu que ele ligasse quando chegasse. 5 minutos depois, câmeras de segurança o flagraram pedalando pela movimentada Royal Avenue sem a mochila, mas não registraram como ela sumiu. Às 18h, uma motorista de ônibus viu Noah cair da bicicleta e parou para ajudar. Noah já estava de pé e pedalando antes que a motorista o alcançasse. Pouco depois, Noah foi visto a 5 quilômetros do destino, totalmente nu. Às 18h, 3 câmeras de segurança registraram Noah descendo da bicicleta e caminhando nu ao lado de uma casa em direção ao Parque Civil. Após 18h30 sem contato do filho, Fiona se preocupou. Noah era responsável e pontual. Então, às 21h30, ela chamou a polícia. Bicicleta e celular dele foram achados rapidamente no trajeto, mas Noah continuava desaparecido enquanto a busca seguia de horas para dias. Encontraram o moletom, capacete e tênis dele, mas nunca acharam a cueca, camiseta e shorts. A mochila de Noah foi recuperada com Daryl Poe, um criminoso local bastante conhecido.
e suas condenações anteriores por roubo e assalto à mão armada o tornam suspeito. Ele disse que apenas achou os pertences do adolescente na Royal Avenue. As câmeras de segurança mostraram Darryl em outro lugar de Belfast, diferente de Noah no momento do desaparecimento, então ele nunca foi suspeito. Tragicamente, 6 dias após seu desaparecimento, seu corpo foi encontrado em um bueiro não muito longe de onde sua bicicleta foi encontrada. As autoridades creem que Noah entrou no bueiro no Seaview Park e foi levado por quase 1 quilômetro até onde foi encontrado. O bueiro do Seaview Park foi inspecionado só 3 dias antes do desaparecimento. Embora geralmente trancado, o funcionário da manutenção não colocou o cadeado. A causa da morte de Noah foi considerada afogamento, embora algumas fontes sugerissem que a causa da morte permanece inconclusiva. A polícia suspeita que ele teve lesão na cabeça ao cair da bicicleta. Doente e desorientado, ele entrou no bueiro no Parque Seaview, ficou preso e se afogou. Mesmo assim, Fiona e outros Donahoe seguiram não convencidos. O corpo de Noah, mesmo após quase uma semana no cano, teve poucos danos pela água. A família Donahoe também questionou como Noah teria encontrado o bueiro. Nem os moradores antigos conheciam sua existência. Então, como um adolescente desorientado encontraria o bueiro e ainda entraria no cano escuro, estando nu e provavelmente ferido? Fiona disse que seu filho tinha medo do escuro e, por isso, não teria entrado lá voluntariamente. A polícia afirmou que não houve crime, mas os moradores de Belfast começaram a desconfiar que havia mais por trás disso. Noé era um menino católico mestiço em um bairro predominantemente protestante e lealista branco. Embora a Irlanda do Norte hoje não seja tão tensa quanto durante os conflitos no final do século XX, raça, religião e ideologia política ainda podem ser motivadores poderosos. A família Donahoe está insatisfeita com os esforços da polícia no caso de Noé e acredita que a justiça não foi feita para seu filho. Muitas teorias circularam nos anos seguintes, mas nunca foram confirmadas por fontes confiáveis. Fiona diz que testemunhas ouviram gritos onde Noé foi visto pela última vez e que a polícia não investigou isso. Outros explicaram o comportamento incomum do menino, alegando que Noé foi espetado com uma agulha de heroína enquanto pedalava pela Royal Avenue. Outros sugeriram que ele pode ter sido vítima de iniciação de gangue ou até tirado a própria vida. Em todo caso, a razão de suas ações incomuns segue desconhecida. Em 2024, mais informações sobre o celular de Noé foram reveladas. Uma foto de uma mão foi tirada na véspera da noite em que ele morreu. A BBC e o Irish Times relataram que ela tinha um carimbo de horário por volta das 18h50, uma hora após Noé ser visto pela última vez. Isso sugere fortemente que a mão na foto não é de Noé. Então quem estava com o telefone dele em novembro de 2024? A data provisória para a investigação completa sobre a morte de Noé foi marcada para 3 de fevereiro de 2025, e a investigação sobre o caso dele continua em andamento. Esperamos que a família Donahoe obtenha as respostas e a paz que merece. I'm biased. I'm a Noah's mommy, but anybody that you would talk to about Noah that knew him, his school friends, his teachers, he just gave everything to life. He was just an amazing boy. It was my blessing. Se você tiver qualquer informação sobre o que aconteceu com Noé, por favor entre em contato com o Serviço de Polícia da Irlanda do Norte. No final de 2020, Lauren Cho, de 30 anos, largou o emprego e partiu para o oeste com seu amigo Cody O'Reilly. Lauren, chamada de Elle pelos amigos, viveu quase sempre no condado de Hunterdon, Nova Jersey, e estava animada para uma nova aventura. Cody queria mudanças. Juntos, sonhavam em ter um food truck e foram para Bombay Beach, Califórnia. Antes próspera, essa cidade turística agora é uma comunidade desértica em dificuldades no Mar de Salton. Ela ficou famosa por atrair artistas excêntricos devido à sua atmosfera única e infraestrutura decadente. Em junho de 2021, o casal morava em um ônibus convertido em um complexo do Airbnb chamado The Hole, cerca de 1h30 ao norte do Mar de Salton, perto do Parque Nacional Joshua Tree, no Vale de Uca. Lauren virou chefe particular em uma propriedade, e o casal parecia aproveitar a vida. Cody e Elle namoraram por um breve período,
mas terminaram recentemente. No entanto, segundo amigos, não havia ressentimentos entre eles. Na tarde de 28 de junho, Tracy Cloud, governanta do condomínio, viu Ellie e Cody discutindo. A razão do desentendimento entre eles segue incerta. Por volta das 15 horas, Cody, irritado, entrou no ônibus convertido enquanto Ellie saiu do condomínio do Airbnb sem seu celular, comida ou água. Quando ela não voltou, Cody logo ficou preocupado. As temperaturas na região passam de 38 graus Celsius em junho, então ele saiu com amigos para procurá-la. Às 17h13, sem sinal de Ellie, Cody acionou as autoridades. Ele disse aos policiais que ela planejava encontrar um desconhecido na semana e supôs que poderia tê-lo chamado para uma carona. A ideia não deu em nada. Dias viraram semanas, meses, e nenhum sinal de Ellie foi encontrado. Equipes com cães farejadores e buscas aéreas foram feitas, mas não tiveram sucesso. 4 meses após seu desaparecimento em 9 de outubro, restos humanos foram achados perto do Airbnb dela. Após a autópsia, confirmou-se que o corpo era de Ellie, e a causa da morte ficou registrada como desconhecida pelo departamento do xerife de San Bernardino. An update on the search for a missing woman from New Jersey. Investigators say remains found earlier this month in California desert have been identified as Lauren Cho. The 30-year-old disappeared in June during a trip with her boyfriend. The San Bernardino coroner's office is working now to determine the cause of death. Officials say the process could take several weeks. Nenhuma toxina foi encontrada no corpo dela, além de cafeína e Xanax. Não está claro se ela tinha prescrição para o medicamento ansiolítico ou não. A suspeita caiu sobre o ex-namorado de Ellie, Cody, que cooperou com as autoridades e não foi considerado suspeito. Foram traçados paralelos entre o caso de Ellie e o desaparecimento altamente divulgado de Gabby Petito. 2 mulheres sumiram no oeste dos Estados Unidos da América em situações misteriosas, com seus parceiros por perto, e foram localizadas perto de parques nacionais. Algumas pessoas criticaram a forma como as autoridades lidaram com o caso, sugerindo que a herança coreana de Ellie pode ter contribuído para a menor atenção da mídia. Embora haja semelhanças superficiais com o caso de Gabby Petito, é importante notar que os casos são muito diferentes. O caso de Petito tinha provas documentadas de violência doméstica, mas nada disso foi divulgado publicamente. No caso de Ellie, infelizmente, os detalhes têm sido frustrantemente escassos. No momento da gravação, não há evidências que sugiram crime ou que alguém tenha estado envolvido em sua morte. Esperamos que a família Cho encontre paz e justiça se for necessário. Ele foi tirada deste mundo cedo demais. Entre em contato com o departamento do xerife do condado de San Bernardino se tiver informações. Na manhã de 6 de novembro de 2011, Julia Biriukova acordou e viu que seu filho, Sky Metawala, de 2 anos, estava doente. Ela colocou o filho e a filha Meili, de 4 anos, no banco de trás do Acura Prata e foi para Overlake, centro médico em Bellevue, Washington, perto do quarteirão 2600 da 12ª Avenida Nordeste. O carro de Julia ficou sem gasolina. Sem saber o que fazer, ela encostou o carro, pegou Meili e deixou Sky dormindo no banco de trás. Julia, sem celular ou dinheiro, caminhou 1 quilômetro com a filha até um posto Chevron. Curiosamente, em vez de pedir gasolina ou ajuda, ela ligou de um telefone público para uma amiga e pediu carona até o carro. Quando voltou após 1h30, Sky não estava lá. Ela chamou a polícia e relatou o desaparecimento do filho. Julia Biriukova e seu marido, Salomão Metawala, eram imigrantes nos Estados Unidos da América. Salomão, do Paquistão, conheceu Julia, de ascendência ucraniana, quando ele tinha 21 anos e ela tinha 15. O casal começou uma base de namorar e comprou um apartamento em 1999. Depois da formatura dela, a primeira filha, Meili, nasceu em 2007. E 2 anos depois, o filho Sky. O casamento foi conturbado e enfrentou graves dificuldades financeiras por causa da Grande Recessão. Nessa época, Salomão percebeu que Julia parecia estar passando por um desgaste mental. Ela ficou obcecada com a limpeza, obrigando Salomão a comer fora e recebendo reclamações por passar aspirador à noite. Julia, por outro lado, percebeu que Salomão estava se tornando cada vez mais controlador com ela e tinha um temperamento muito frágil. 2 meses após o nascimento de Sky, em 2009, Salomão e Julia deixaram o bebê no carro em uma noite abaixo de zero.
Quando confrontados, disseram que não queriam acordar o bebê e ficaram fora só 20 minutos. Imagens de segurança no estacionamento do Target registraram que o tempo foi mais próximo de 1 hora. O casal fez cursos de parentalidade e todas as acusações do incidente foram retiradas. Em 2010, Julia passou seu 29º aniversário em uma instituição psiquiátrica após contar a Salomão que sonhou que matava seus filhos. Ela foi internada e diagnosticada com transtorno obsessivo-compulsivo. Os médicos não achavam que isso afetava sua capacidade de ser mãe, mas Salomão se cansou logo após ela deixar o tratamento psiquiátrico. Ele pediu o divórcio. O processo foi tenso, com ambos se acusando de má conduta. Em setembro de 2010, Julia obteve a guarda total das crianças e proibiu visitas de Salomão. A disputa pela guarda durou mais de 1 ano. 4 dias antes do sumiço de Sky, o casal teve uma audiência de arbitragem difícil. No final, Julia cedeu, permitindo que Salomão tivesse direitos de visitação. No entanto, no dia seguinte, ela ligou para sua advogada e disse que se sentiu pressionada a dar acesso das crianças ao ex-marido. Julia anulou o acordo após ligar para a polícia de Bellevue, que fez buscas em 20 quarteirões. Desde o início, a história de Julia parecia improvável. O carro dela foi testado e estava em boas condições, com o tanque cheio. Os policiais perguntaram por que Julia caminhou 1 quilômetro até um posto de gasolina, em vez de pedir ajuda a um morador próximo. O lugar onde ela teria quebrado era uma área residencial agradável, com muitas pessoas dispostas a ajudar. Eles também questionaram por que ela saiu com a criança doente sem celular, carteira ou bolsa. Ao ser questionada sobre contradições em sua história e convidada ao teste do polígrafo, Julia recusou e invocou a 5ª emenda. Revistaram as casas de Salomão e Julia e o carro destrancado dela, sem sinais de arrombamento. Nenhuma pista revelou onde Sky está. No final das contas, não houve nenhum avistamento confirmado da criança desde uma consulta médica em abril, vários meses antes. Sky estava realmente no carro naquele dia? As testemunhas viram o Acura, mas ninguém lembrou de ver o menino dentro. As suspeitas sobre Julia aumentaram quando foi revelado que um episódio de Law & Order, Unidade de Vítimas Especiais, com uma trama assustadoramente parecida, havia sido exibido. Na noite anterior, Salomão contou às autoridades que Unidade de Vítimas Especiais era um dos programas favoritos de sua esposa. My baby, his skin is sensitive. Do you have organic? Temos uma senhorita comum. Can you check in the back? Você esqueceu suas fraldas? They stole my car. My son was in the back seat. Someone stole my baby. Someone stole my son. Após Sky desaparecer, May-Lee saiu da custódia de Julia e ficou sob os cuidados do pai. O divórcio de Julia e Salomão foi concluído em 2012 e anos se passaram sem notícias do filho. Fotos de progressão de idade foram divulgadas em 2015 e 2021, mas não há novas pistas. A polícia acha que Julia tem as respostas, mas ela segue se recusando a colaborar e nunca foi acusada no caso do sumiço de Sky. Geralmente, as pessoas não acreditam na história de Julia. Atualmente, não há como responsabilizá-la legalmente pelo paradeiro do filho. Há quem acredite que, se o menino está vivo, Julia o deu para outra pessoa. Alguns acreditam que ela se envolveu na morte de Sky, por negligência ou maldade. Não importa o que tenha acontecido, Sky tem familiares que sentem sua falta e querem desesperadamente saber o que aconteceu. Se souber de algo, contate o Departamento de Polícia de Bellevue pelas informações na tela. Na noite muito fria de 9 de dezembro de 2016, em South Ogden, Utah, Brock Van Komen e seu meio-irmão saíram da casa na 3636 Ogden Avenue para ir rapidamente à loja. Moravam com eles pelo menos outros 2 jovens, incluindo o irmão de Brock, Kyle Van Komen, de 24 anos. Naquela noite, Kyle, o vizinho deles de 61 anos, Kevin Nelson, e outro colega de quarto não identificado estavam na casa, enquanto Brock e seu meio-irmão se preparavam para sair. Câmeras de segurança flagraram 3 figuras mascaradas armadas rondando o perímetro, espiando janelas e se escondendo atrás de árvores para não serem vistas. Logo após Brock e seu meio-irmão saírem, 3 mascarados invadiram a casa e mataram Kyle e Kevin a tiros.
Outro colega fugiu para o quintal, mas foi baleado no pescoço. Brock ficou fora só 10 minutos. Mas quando ele voltou para casa, Kyle e Kevin já estavam mortos. E o outro colega de quarto lutava para sobreviver. Apesar disso, ele acabaria sobrevivendo aos ferimentos. A polícia foi chamada, mas as imagens das câmeras de segurança não forneceram nenhuma pista. Nenhum veículo foi registrado, ninguém identificou os agressores mascarados e as gravações deram poucas informações sobre idade, sexo ou características. Não ficou claro se algo foi roubado, mesmo sem objetos de valor. A polícia de South Ogden acreditava que a casa foi alvo específico e que pelo menos um dos homens era a vítima pretendida. No entanto, essa teoria apresentava outro desafio. Kyle e Kevin eram muito queridos, sem inimigos ou ligação com o crime. A casa dos rapazes tinha a fama de ser um lugar de festas, mas nada que chamasse atenção de forma violenta. 9 anos depois, as famílias Van Komen e Nelson seguem sem respostas ou encerramento neste caso. O pai de Kyle, ao ver as imagens das câmeras de segurança com os assassinos do filho, demonstrou a frustração da família. É uma sensação de impotência. Você vê os caras ali, sabe quem são, mas não pode fazer nada. Você só espera que alguém apareça. Eram 3 pessoas. Talvez uma delas tome consciência. Gentil, amorosa e profundamente sentida pelos amigos e pela família. O caso de Kyle e Kevin segue em aberto, com investigadores ainda buscando justiça. Se tiver informações, ligue anonimamente para o TIPS, Central de Weber County, ou Polícia de South Ogden nos números na tela. Esperamos justiça para todas as famílias e vítimas dos casos discutidos hoje. Compartilhe sua opinião nos comentários. Onde estão Susan Powell e Sky Metalwala? Quem matou Noah Donahoe, Kyle Van Komen e Kevin Nelson? O que aconteceu com Lauren Cho? Curta, inscreva-se e até a próxima. Até lá, obrigada por assistir.